No vídeo de hoje, vamos falar sobre a fatoração, mais especificamente sobre a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Antes de prosseguirmos para os exemplos, vamos revisar o cálculo da raiz quadrada. Se temos a raiz quadrada do número 4, sabemos que o resultado desta operação é 2. Mas poderíamos escrever o 4 como 2 vezes 2, então ficaríamos com raiz quadrada de 2 vezes 2. 2 vezes 2 pode ser escrito como 2 ao quadrado, então ficaríamos com raiz quadrada de 2 ao quadrado. Se raiz quadrada de 4 resulta em 2, isso quer dizer que a raiz quadrada de 2 ao quadrado também será 2. De modo geral, podemos pensar o seguinte: a raiz quadrada de um número positivo elevado ao quadrado será o próprio número que está na base da potência. Dessa forma, se tivermos raiz quadrada de x ao quadrado, partindo do princípio que x é um número positivo, ficaremos com o resultado x. Feita essa observação, vamos fazer os exemplos da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Item A: x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Vamos calcular a raiz quadrada de x ao quadrado, que terá como resultado x. Vamos calcular a raiz quadrada do y ao quadrado, que terá como resultado y. Agora, iremos nos certificar que realmente é um trinômio quadrado perfeito. Pegaremos o número 2, que vai ser sempre 2 para este teste, e multiplicaremos o primeiro resultado que obtivemos, que foi x. E o resultado disso multiplicará o segundo resultado, que foi y. 2 vezes x vezes y vai resultar em 2xy. E podemos perceber que este é exatamente o termo que não tiramos raiz quadrada lá no começo de tudo. Se conseguimos chegar neste termo por meio deste teste, quer dizer que temos um trinômio quadrado perfeito. E agora damos continuidade. Abrimos um parênteses e escrevemos o x, o y, e no meio do x e do y colocaremos um sinal. Qual será o sinal? Será o sinal do termo que conferimos lá no enunciado. Como conferimos com o 2xy e o 2xy tem um sinal de mais, isso quer dizer que colocaremos este sinal de mais aqui entre o x e o y. Então ficamos com x mais y entre parênteses. E, para finalizar a fatoração, colocaremos a potência aqui do lado, ou seja, ficamos com x mais y entre parênteses elevado ao quadrado. Vamos verificar mais um exemplo. Item B: a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Primeiramente, vamos calcular as raízes quadradas. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. E a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Agora, faremos a nossa conferência. 2 vezes o a vezes o b. Este resultado será 2ab, que é o termo que não tiramos a raiz quadrada lá do enunciado. Então quer dizer que podemos dar continuidade. Abrimos o nosso parênteses, escrevemos o a, escrevemos o b, pegamos o sinal do termo 2ab e colocamos aqui entre o a e o b, então ficamos com a mais b dentro do parênteses, e não podemos esquecer de colocar a potência 2 aqui fora do parênteses, ficando com a seguinte resposta: a mais b entre parênteses elevado ao quadrado. Item C: x ao quadrado mais 4x mais 4. Vamos tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, que será x. Vamos calcular a raiz quadrada de 4, que será 2. E agora faremos a nossa conferência. 2 vezes o x vezes o 2. Isso resulta em 4x, que é o terceiro termo que não utilizamos. Então podemos dar continuidade porque nossa conferência foi feita com sucesso. Abrimos o parênteses, marcamos o x,
marcamos o 2. Pegamos o sinal do 4x, que é um sinal positivo, e colocamos ele entre o x e o 2, e não podemos esquecer de uma coisa, da potência 2 aqui fora do parênteses. Então, ficamos com x mais 2 entre parênteses elevado ao quadrado. Item D. 4x ao quadrado mais 12x mais 9. A raiz de 4x ao quadrado é 2x. E a raiz quadrada de 9 é 3. Agora faremos a nossa conferência. 2 vezes o 2x vezes o 3. 2 vezes 2x vezes 3 totaliza em 12x, que é o terceiro termo. Então, podemos dar continuidade. Abrimos parênteses, marcamos o 2x, marcamos o 3. Pegamos o sinal lá do 12x, que tem um sinal de positivo. Então, ficamos com 2x mais 3 dentro do parênteses. E não podemos esquecer de colocar o quadrado aqui fora. Então, ficamos com a resposta da fatoração. Entre parênteses, 2x mais 3 elevado ao quadrado. Item E. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. A raiz quadrada do x ao quadrado é x. E a raiz quadrada do y ao quadrado é y. Fazendo a nossa conferência, ficamos com 2 vezes x vezes y, que totaliza 2xy, que é o terceiro termo. Então, podemos dar continuidade. Abrimos parênteses, marcamos o x, marcamos o y. Colocamos o sinal do 2xy, que neste caso é menos. Então, ficaremos com x menos y dentro do parênteses. E não podemos esquecer de colocar o nosso quadrado aqui fora do parênteses, ficando com a resposta para a fatoração x menos y entre parênteses elevado ao quadrado. Item F. 100x ao quadrado menos 180xf mais 81f ao quadrado. A raiz quadrada de 100x ao quadrado é 10x. E a raiz quadrada de 81f ao quadrado é 9f. Fazendo a nossa conferência, ficamos com 2 vezes 10x vezes 9f. Efetuando essa multiplicação, chegamos em 180xf, que é o termo que não utilizamos para calcular as raízes quadradas. Então, quer dizer que estamos no caminho certo. Abrimos parênteses e marcamos o 10x, marcamos o 9f, pegamos o sinal do 180xf, que é um sinal de negativo. Então, ficamos com 10x menos 9f dentro do parênteses. E não podemos esquecer de colocar aqui fora o nosso quadrado. Então, a nossa resposta para essa fatoração é, entre parênteses, 10x menos 9f elevado ao quadrado. Item G. 9x ao quadrado menos 30x mais 25. A raiz quadrada de 9x ao quadrado é 3x. E a raiz quadrada de 25 é 5. Agora faremos a nossa conferência. 2 vezes 3x vezes 5. Isso vai resultar em 30x, que é o termo que não calculamos a raiz quadrada. Então, podemos continuar. Abrimos parênteses, marcamos o 3x, marcamos o 5, pegamos o sinal do 30x, que é um sinal de negativo, e ficamos com 3x menos 5 dentro do parênteses. Só não podemos esquecer de colocar o quadrado aqui fora. Então, ficamos com 3x menos 5 entre parênteses elevado ao quadrado. Item H. 16 menos 56x mais 49x ao quadrado. Vamos começar calculando a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. E vamos calcular a raiz quadrada de 49x ao quadrado, que será 7x. E agora faremos a nossa conferência. Pegamos o nosso 2, vezes o 4,
vezes o 7x. Essa multiplicação vai resultar em 56x, que é o termo que temos lá no meio. E aí, então, podemos continuar a nossa fatoração. Abrimos o nosso parênteses, marcamos o 4 e marcamos o 7x. O sinal será igual ao termo que usamos para conferir, que é o 56x, que tem sinal negativo. Logo, ficamos com 4 menos 7x dentro do parênteses. Só não podemos esquecer de colocar o quadrado aqui fora. E ficamos com a resposta, entre parênteses, 4 menos 7x elevado ao quadrado. Podemos perceber que a fatoração do trinômio quadrado perfeito faz a volta no primeiro caso de produtos notáveis e também no segundo caso de produtos notáveis, dependendo do sinal que temos no termo que usamos para conferir. Lembrando que o primeiro caso de produtos notáveis é o quadrado da soma de dois termos e o segundo caso de produtos notáveis é o quadrado da diferença de dois termos. E esse foi nosso vídeo de fatoração, mais especificamente sobre a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Espero que tenham gostado e até a próxima!